Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E estamos abrindo o mês de junho. Desde já agradeço a todos e todas que participaram do Resenha Cast no mês de maio, um mês super especial, onde tivemos aqui mais de 25 entrevistas e, consequentemente, histórias eternizadas, e estamos abrindo o mês de junho com uma entrevista super especial. Afinal de contas, hoje tenho a honra de poder conversar e eternizar a história da cirurgiã dentista recém-formada, doutora Yasmin Lira, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora Yasmin, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha para uma recém-formada estar num programa que alcança todo mundo aqui da nossa região, um programa como o seu, que eu sou fã, Valeu, acompanho de perto, confesso, já até te falei que maratonei todas as entrevistas. Você traz personalidades de grande porte no seu programa. Como é o seu caso também. O meu caso. E me chamar para participar de um programa desse, eu confesso que fiquei emocionada mesmo. Ai, que honra. Obrigado. E eu fico feliz de poder ouvir isso vindo de você e pelo fato, novamente, de você ter aceitado o convite. Antes da gente poder entrar nos meandros e no que você faz nos dias de hoje, como é que era a criança Yasmin Lira nos tempos de colégio imaculado e depois no colégio estadual? Então, eu sempre fui muito dedicada. Verdade mesmo? Pode perguntar pra sua mãe depois, vou perguntar. Eu vou ter que confessar, eu sempre fui muito CDF. Sim. Minha mãe, ela é professora de escola Tá pública. explicado. Então, para ela, as validações acadêmicas sempre foram, antes de tudo, melhores que qualquer outra coisa. Para minha mãe, eu tirar um 10, para ela valia... assim, fossem sensacionais, né? Então, minha mãe, ela me ensinou desde sempre a amar os livros, essas coisas. Então, eu conseguia agradar a minha mãe, conquistando tudo. No Imaculada, que era uma escola estadual, eu estudei na parte estadual lá do Imaculada, era uma escola que exigia muito da gente desde sempre. Depois eu passei, quando lá fechou a área estadual, eu passei para o colégio estadual, que também era um colégio estadual muito bom. E consegui me formar. E formando na área estadual, eu consegui ingressar lá na Univale, tendo um desconto também, né? Muita gente não sabe, olha assim para mim e acha que eu tenho uma condição financeira muito elevada, mas odontologia é um curso que tem um custo elevado, né? Então, eu consegui um descontinho extra por ter cursado em escolas estaduais. Aí já ajuda, né? Com certeza. E em relação à odontologia como um todo, você que escolheu odontologia para sua vida ou ela que te escolheu? Então, eu vou ter que... Talvez eu decepcione algumas pessoas. Eu não escolhi a odontologia. Sim. Ela não foi a minha primeira opção. Mas eu gosto de falar que a odontologia, ela me salvou. Talvez ela tenha me escolhido. Eu estava num momento da minha vida que eu não estava satisfeita aonde eu estava. E quando eu decidi fazer odontologia, eu meio que me encontrei. Cada vez que eu restaurava um dente, eu me sentia mais conectada comigo mesmo. Cada paciente que entrava nos corredores da Univale, tampando o sorriso assim, e que saía feliz da vida naqueles corredores, eu sentia que eu tinha mudado uma vida e que eu tinha achado o meu sentido no mundo, sabe? E eu achei uma coisa que eu realmente fazia bem. Sim. Então, eu acho que eu me encontrei na profissão. Então, ela me salvou e
foi como se eu tivesse encontrado o meu propósito. E dentro do seu propósito na odontologia, para poder você ser uma cirurgiã dentista, precisou passar alguns anos dentro da faculdade. E como é que é o curso de odontologia? E você já pensou algo que é muito importante ser ressaltado, que é um curso muito caro, além da mensalidade, você poder se manter dentro do curso através da compra de materiais e outras situações. Não é algo barato, mas a faculdade de odontologia como um todo, como é que é? Quais são os grandes desafios? Ou, na verdade, quais foram os seus grandes desafios dentro desse curso? A faculdade, ela não tem só o custo da mensalidade, né? Os materiais são extremamente caros. Como eu te disse, eu não tinha pensado em primeira opção fazer odontologia e eu vim de uma cidade muito do interior, então eu não tinha eu não sabia o real preço dos materiais. Eu cheguei assim de paraquedas. Sim. Então, eu não tinha me preparado para esse custo. Eu trabalhei até o 5º período da faculdade. E eu fiz a faculdade em período integral. Então, eu tive que me dedicar muito para conseguir custear isso tudo. Minha mãe teve que trabalhar em 2 turnos para custear isso tudo. Uma faculdade que gira em torno de R$500 mil. As pessoas, às vezes, não valorizam tanto o seu dentista, mas é uma faculdade que tem bastante custo, principalmente nos materiais que não são nada baratos. No período da pandemia, Sim. O preço principalmente dos EPIs, que são luvas, máscaras, como estava a população em geral consumindo tudo, subiram muito. Foi Sim. justamente o período que a gente não deixou de atender, né? A gente estava na linha de frente. E eu tive que me virar para continuar fazendo essa faculdade. E foi um período muito difícil para mim mesmo, porque eu nunca fiquei de recuperação na faculdade, nunca fiquei nada, mas no período pós-pandemia, eu me vi numa situação assim, que a gente não estava conseguindo custear a faculdade inteira, por causa dos materiais também. Sim. Então, e eu não estava conseguindo conciliar o meu trabalho e a faculdade, né? Porque eu estava em período integral. Eu dava monitoria também na faculdade. Então, eu entrava às 7 horas da manhã e saía de lá às 9 horas da noite, às vezes. Então, eu não estava conseguindo fazer as duas coisas muito bem. Aí, eu pensei, nossa, eu vou ter que trancar a faculdade. E eu queria formar junto com a minha turma. Aí eu falei assim, mãe, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. E minha mãe já estava exausta, porque minha mãe estava fazendo o possível e o impossível. Sim. E somos só nós duas, né? E eu pensei, eu tô, assim, no meu limite. Foi aí que a gente foi conversar com a faculdade, né? E vimos que a minha nota no Enem era muito boa. Só que aí chega uma situação. Olhamos para o ProUni para ver se dava para eu conseguir uma bolsa. Só que o ProUni vamos falar assim, abrir as cartas. O ProUni a minha situação. Eu não era pobre o suficiente para ganhar uma bolsa. Ou seja, bom, motivo bom, se a gente olhar para o outro lado. Mas eu tinha a nota, mas não... Ai, de novo, bati Fica à aqui. vontade. Não tinha a nota para ganhar. Aí pensamos no FIES. Então, os 2 últimos períodos da minha faculdade eu financiei. Aí eu consegui financiar e consegui terminar os estudos sem precisar largar a minha turma, né? Que bom. E em relação a toda essa trajetória que você acabou tendo dentro da universidade, com muitos desafios que você acabou tendo que enfrentar, chegando em casa, principalmente nesse período aí que você chegava lá às 7 e ia embora às 9 da noite, você se recorda de algum dia que de fato você chegou para você mesma ou conversando com a sua mãe que você pensou em desistir? Teve um dia que foi bem difícil. No período da pandemia, minha irmã faleceu. Aí eu
tava nessa também que eu não tava conseguindo custear a faculdade. E teve uma menina da minha turma, que ela tinha saído da minha turma, né? Que ela tinha reprovado, regredido uma turma. E a gente tem um grupo da faculdade inteira. E ela foi e tava lá reclamando da nossa turma, que muitas pessoas tinham passado na nossa turma, mas porque os pais tinham pago para as pessoas passarem, né? Queriam se formar. Sim. Aí eu fui, defendi, né? Eu falei assim, por exemplo, defendi o pessoal da nossa turma, que não, que tava todo mundo se esforçando e tal, que tava comemorando. Aí ela foi e falou assim, mas pelo menos não é o seu caso, que tem um velho rico pagando. Aí eu pensei assim, como que a classe é desunida, né? Sempre vai achar alguém para desmerecer, sim, principalmente o esforço da minha mãe, que a minha mãe estava dedicando, trabalhando em 2 turnos. Minha mãe é professora há 37 anos. Quase 40. Trabalha desde os 17 anos. Meu pai faleceu aos 2 anos de idade e minha mãe, desde então, ela não tem ajuda de ninguém. Para eu estar formando em um curso de elite, ela teve que fazer o possível e impossível para eu conseguir aquilo ali. Então, eu dou valor a cada mensalidade que a minha mãe pagou. Quando você carrega a própria água, você dá valor a cada gota dessa água. Claro. Então, eu sei todo o esforço que eu fiz para estar ali, sabe? E o que mais me doeu foi porque ela não falou num grupo da nossa sala, ela falou num grupo onde estava a faculdade inteira. Então, tinha muitas pessoas ali que não me conheciam e que poderiam tomar aquilo ali como verdade. Sim. E quando eu fui contar para minha mãe, que foi talvez um erro da minha parte, aquilo ali doeu nela como se fosse uma faca, sabe? E aquilo ali machucou ela muito. Porque no dia eu fiquei muito abalada e eu acho que eu nunca chorei assim na frente da minha mãe. Eu sou muito durona e ela me viu chorando, eu acho que pra ela fragilizou muito mais, sabe? Claro. Pois é, mas graças a Deus você conseguiu superar tudo isso que aconteceu contigo e hoje você está aqui falando da sua história como dentista, principalmente, né, sendo uma vitoriosa por tudo que você passou outrora. Já na profissão, hoje você é uma clínica geral. E eu constantemente, quando converso e tenho a oportunidade de conversar com algum dentista, faço questão de fazer a seguinte indagação. A população brasileira como um todo sabe a real necessidade, tem a consciência do quão importante é e são os cuidados com a saúde bucal? Pelo que você tem contato diariamente. Pergunta interessante. Olha, a população brasileira, a gente tem conhecimento que 60% da população não tem acesso aos cuidados bucais ainda. E isso teve uma piora significativa porque o Brasil Sorridente, que é um programa nacional que dá acesso, é como se fosse o SUS, mas só da área odontológica, sim, a grosso modo, para vocês entenderem. O programa parou com o último presidente, né? Sim. Retornou agora. Então, muitas pessoas não estavam tendo acesso. Então, a gente tem um trabalho muito grande para retornar isso. A gente estava conseguindo construir uma nova geração sem cárie. E olha, para você ver a disparidade. Se você olhar o planeta como um todo, o Brasil é o país que mais tem dentistas. No mundo inteiro, a cada 5 cirurgiões, um é dentista. Então, o Brasil deveria ser exemplo em saúde bucal. E não é. Então, tem muita coisa para a gente mudar. A população brasileira, ela é muito vaidosa, mas precisa ainda a gente trabalhar, principalmente com as crianças. E em relação a esses cuidados,
E às vezes muitas pessoas não têm as condições necessárias, financeiras mesmo, de poder ir até um dentista, de se não está inserido num plano de saúde. A gente sabe que hoje em dia plano de saúde é algo que dispõe de muito dinheiro para você poder ter ali algo sobrando para poder gastar com um plano de saúde. Às vezes essa pessoa, essa família não tem condições de poder estar arcando ali com uma consulta particular também. Você como uma dentista, ou seja, você é uma profissional nessa área, o que você pode dar de dica para quem justamente está inserido nesse contexto e quer, obviamente, ter um cuidado com a saúde bucal? O que ela pode fazer inserida nesse contexto de uma defasagem financeira, mas que quer estar com a saúde em dia? Então, eu gosto sempre de orientar que se formos investir em alguma coisa, a gente pode começar com um básico. Escova de dente, vamos comprar uma escova de dente com uma cabeça pequena, cerdas retas e macia. Não sei nem por que vende escova de dente com cerdas duras. Pasta de dente. Sim. Tem que usar pasta de dente com flúor. Pode comprar da mais barata, contanto que você olhe lá atrás da pasta de dente a quantidade de flúor. Tem que ter no mínimo 1.100 de flúor. É só você olhar, o flúor vai estar escrito ppm. Sim. É a quantidade de flúor da pasta de dente. E aqui na cidade também, a gente tem lugares que a gente consegue atender a população, como, por exemplo, na Univale. A gente atendia muito a população carente, né? Então, a gente pode indicar esses lugares assim. E usar sempre o fio dental, né? Nunca o palito, né? Nem de vez em quando. Palito não é de dente, palito é pra churrasco, gente. Boa. Nunca tinha ouvido isso e faz todo sentido. Doutora, eu sei que pra você, isso que eu vou falar agora não se adequa. E que bom. Mas eu, como leigo, tá? Percebo que outrora a gente tinha muito essa questão da medicina e da pessoa que iria cursar a medicina. Lógico que não são todas as pessoas. Mas tinha muito aquela questão de status, né? Você que faz parte da minha geração, temos a mesma idade. Você ouvia alguém falar que ia fazer medicina, você falava, uau, continua ainda. Mas a odontologia, ela começou a ganhar esse corpo de status. Você vê muitas pessoas que estão ali dentro do curso de odontologia sem saber o que de fato elas estão fazendo ali, porque hoje em dia, não que seja fácil, muito pelo contrário. Mas existe uma estatização, podemos dizer assim, inventei esse termo aqui agora, da profissão. E até mesmo vendo a vida de dentistas já formados, você vê que existe até ali uma equiparação com uma vida de um grande médico. Como é que você observa isso? Você que está dentro da área, de fato, observa que isso, claro, é nefasto, porque quem vai receber os cuidados desse dentista é a população. Existe uma estatização da profissão e o quanto que isso é ruim? A profissão, se a gente for equiparar as duas profissões, qualquer profissão a gente consegue se dedicar a amor, a gente consegue ganhar o mesmo tanto. Eu conheço muitos dentistas que estão ganhando muito mais que médicos. Eu tenho 2 primos, que um é dentista e o outro é médico, e o dentista está ganhando muito mais do que o médico. Sim. Mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco o ego de lado e colocar mais o profissional, né? Porque não só o dentista, mas tem muito médico que você chega para fazer uma consulta, ele vai fazer a consulta e ele nem olha o paciente. Tem muito dentista também que não está fazendo consulta. Que chega, a gente aprende na faculdade a fazer consulta com o paciente e parece que quando a gente sai da faculdade a gente esquece tudo isso e não está fazendo. Sim. E temos que fazer isso com o paciente. Então, quando estão gourmetizando a profissão, né? Então, a gente não pode esquecer disso. A gente quer crescer sim na profissão, quer chegar no topo, mas a gente tem que chegar sendo excelentes profissionais, sempre com ética na profissão. E não esquecer que a gente não cuida só de dente, a gente cuida de gente. Sim. Doutora, até mesmo pegando o público mais velho, e eu vejo, e eu acho muito lindo quando
Eu tenho a minha mãe que sempre se cuidou em relação à questão da estética bucal e, obviamente, da saúde bucal. Mas eu acho muito lindo quando eu vejo pessoas mais velhas, de idade mesmo, indo até um consultório para poder cuidar dos dentes. Às vezes já tem ali um canal, até mesmo dentadura e não tem problema. E tá sempre ali tendo consulta. O quanto que é importante pessoas mais velhas, os famosos idosos, terem esse cuidado e, consequentemente, ter constância no contato com um dentista. A área da geriatria é uma área que eu gosto muito. São pacientes, assim, que a gente se apega a eles, né? E agora é uma população que a gente está criando novos pacientes que antigamente eles não chegavam nessa idade com dentes, né? Eram pacientes mais que usavam dentaduras. E agora a população, com essa era de vaidade, os cuidados que a gente está praticando mais na área pregando a prevenção, eles estão conseguindo chegar com todos os dentes na boca. Sim. Eu tenho pacientes com 80 anos que estão com a maioria dos dentes em boca. E dentes vitais. Sim. Eu tenho um paciente que ele tem 82 anos e que ele está com todos os dentes. A gente faz tratamento periodontal nele e que ele tá lá com todos os dentes. E é importantíssimo a gente pregar isso, porque é uma coisa que vai dar autoestima para eles. Aí eu gesticulando muito. Que vai dar autoestima para ele, vai elevar, e a vida na melhor idade é fundamental, um sorriso no rosto. Com certeza. E em relação aos desafios de ser uma dentista nos dias de hoje, mediante essa quantidade de informações que vocês possuem e todas as pessoas de outras profissões também. Mas se atendo à sua profissão, né? Cirurgiã dentista, você é uma dentista. Qual que é o maior desafio de hoje, em pleno dia 3 de junho de 2024? Qual que é o maior desafio de ser uma dentista? Eu acho que a gente sai meio defasado. Nessa parte da faculdade, quando a gente sai da faculdade, que eu falando em relação a ser recém-formada, claro, né? Claro. A gente sai tendo que fazer de cara outras duas faculdades, que é em marketing e em vendas. É verdade. Eu falo assim que eu saí e tive que parar e fiquei 6 meses só fazendo essas duas outras faculdades. Eu tive que estudar muito, muito, muito marketing e vendas. Porque eu estudei numa das melhores faculdades do país, que é a Univale. Tenho a honra de falar que foi nota 5 no MEC. É muito, muito preparada. Tem os melhores laboratórios, os melhores professores. Mas nesse quesito não preparou a gente para o mercado de trabalho. A gente sai muito bom em atender paciente, fazer procedimento. Mas a gente chega e não está preparado para gerir uma clínica, entendeu? Gerir o próprio negócio. Então, foi o maior desafio que eu encontrei, foi gerir tudo aquilo. Aí a gente tem que se preparar muito. Então, eu falo com os recém-formados, quando você estiver nos últimos períodos, vai estudar marketing digital, a era digital tá logo aí. Então, a hora é agora, você tem que acompanhar as novas tecnologias, se preparar, se manter conectado, vendas também, network, é uma coisa que você tem que aprender a fazer, acompanhar o pessoal que já está há mais tempo, ver o que eles estão fazendo, aprender a ouvir sempre. E é isso que eu achei a parte, assim, que foi o meu calcanhar de Aquiles. E eu tive que quebrar muita cara e aprender sozinho, porque tem muitos profissionais que não gostam de passar o que tá dando certo. E eu fui atrás. E em relação à sua profissão e o que você faz nos dias de hoje, mesmo você sendo uma recém-formada, você já está inserida no mercado de trabalho. Qual foi o relato que veio através da sua intervenção como dentista que mais te marcou, mesmo você ainda tendo pouco tempo formada? Eu tenho um paciente que eu fiquei com um tratamento dele durante muito tempo. Eu trato ele tem muito tempo. Ele é caminhoneiro. E ele ficou muito tempo sem ir ao dentista. Muitos anos sem ir ao dentista.
E o tratamento dele foi longo, foi um tratamento multiprofissional, não foi só eu que tive que fazer o tratamento dele, acompanhou com vários profissionais. E ele falou, assim que ele chegou, ele falou comigo que ele queria muito tirar foto sorrindo com a filha dele. Olha isso. Porque a filha dele gostava muito de fazer vídeo no TikTok. Só que ela reclamava que ele não gostava de fazer vídeo. Que quando ele tirava foto com ela, que ele só tirava sério. Sim. E ele tinha cáries, assim, na cervical. Também era fumante. Aí ficava pretinho, sabe? Aí ele falava que não tirava foto sorrindo. Então, aí eu fiz facetas nele também. Ele precisou fazer canal, tratamento endodôntico. Então, quando a gente fez, todas as vezes que ele ia no consultório, ele pedia para tirar foto comigo. Aí ele chegava, ô doutora, na hora que a gente terminava de fazer um dente a ele, ô doutora, posso tirar uma foto com você? Todos os dias. Que bacana. Todos os dias. Aí ele toda vez que ele chegava lá, olha a foto que eu tirei com a minha filha. Teve muitos pacientes também que eu participei de um projeto na faculdade, que é até bom falar aqui no programa, que seu programa tem muita visibilidade, né? Para dar atenção a esse projeto lá da Univale. Chama PAOP, que é um programa, se eu não estou enganada, é o programa que é o único que tem no Brasil, lá da Univale. Ele atende pacientes com algum transtorno mental, alguma doença mental. E atende gratuitamente. Então, eu participei desse projeto lá. E depois eu voltei como extensionista, voluntária, né, no projeto. Sim. Aí, eu tive a oportunidade de atender vários pacientes especiais, pacientes com autismo. Então, foi um projeto que mudou a minha vida, assim, totalmente. A minha visão de atendimento humanizado e de acolhimento com o paciente, nossa, virou outra. Teve pacientes que a gente tem que atender com anestesia geral no hospital, e tem pacientes que talvez poderia ter que atender com anestesia geral no hospital, mas com todo o preparo e o manejo que a gente aprende lá nesse projeto, a gente conseguia atender dentro do consultório. Então, os pais ficavam assim, choravam, ficavam extremamente satisfeitos que a gente conseguia atender ali os filhos deles. E teve um paciente que a gente recebe a ficha antes de como o paciente ele conseguiu ser atendido da última vez, né? E de algumas coisas que o paciente gosta. Aí eu recebi a ficha de um paciente e falava assim: tem que tirar todos os objetos da sala que o paciente joga, no cirurgião dentista, todos os objetos pérfuro-cortantes, sim, autista, que ele era autista e tal. Aí, pra gente se proteger, né? Claro, aí tem alguns pacientes que a gente atende a 3 mãos, 3 profissionais, né? Aí, a gente tirou todos os objetos da sala. Assim que ele chegou, aí tinha só um balde com os ursinhos de pelúcia, que a gente deixa para algumas crianças brincar. Sim. Esse objeto a gente não tirou, por quê? A gente pensou assim, esse daí não vai ter perigo, né? Sim. Primeira coisa que ele pegou foi esse. E era um menino, só que ele tinha uns 3 metros de altura. Nossa. Aí ele pegou. Na hora que ele pegou, aí todo mundo olhou assim pra mim, porque eu sou pequenininha, né? Aí na hora que ele pegou, aí ele começou a bater. Eu falei assim, e tava escrito na ficha dele também que ele gostava de música. Aí eu comecei a cantar no ritmo que ele tava batendo. Aí ele continuou batendo, eu comecei a cantar. E eu atendi ele cantando e ele batendo o pandeiro no balde, consulta inteira, e ele deixou fazer, e ele não deixava. Aí eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Aí foi ali que eu tinha certeza que eu levava jeito para aquilo. Que bacana esse relato. E dentro de tudo isso, qual foi o seu grande sonho já realizado sendo dentista? Grande sonho?
Eu acho que o meu maior sonho, Que você já realizou. eu tô prestes a realizar esse Olha, mês. Pode falar? Ainda não. Ah, então beleza. Eu estou prestes a realizar esse mês. Eu vou ficar sabendo depois no Instagram. Vai E ficar eu te sabendo. pergunto depois no WhatsApp. Então, qual o grande sonho que você almeja realizar na odontologia? Eu almejo ter o meu espaço para poder atender os meus pacientes com a odontologia que eu acredito. Porque eu acho que a odontologia está com um espaço muito mercantilista. Eu vejo relatos de colegas falando que estão atendendo em espaços, clínicas populares, estão precisando fazer 5 restaurações por dia, numa manhã, estão tendo que se sujeitar a essa situação porque são recém-formados e estão tendo que fazer coisas que não são éticas na profissão. Assim, teoricamente, não seriam éticas, porque 5 restaurações numa manhã, você não consegue fazer aquilo com excelência. Claro, com certeza. E eu quero atender meus pacientes com a máxima excelência. Eu quero fazer pelo menos o básico muito bem feito. Eu quero atender os meus pacientes, quero ter acolhimento. Eu quero fazer aquela odontologia que eu acredito. E eu quero ter o meu espaço. Eu quero atender eles como eu gostaria que a minha mãe fosse atendida. Eu sempre falo isso com ela. Porque eu quero dar orgulho para minha mãe, porque minha mãe, ela deu o máximo para mim, a minha mãe sempre se esforçou, e eu quero dar isso tudo para ela em vida. Minha mãe ainda é muito jovem, então eu quero que ela aproveite, porque ela passou a vida inteira dela batalhando para que eu conseguisse chegar até aqui. Sim. Então eu quero que ela aproveite muito. O quanto que o dia 13 de julho de 2023 está cravado no seu coração? Foi o dia que eu materializou a realização de 4 anos de muita batalha, que só quem vivenciou sabe a luta que foi aquilo, de muito sonho, que não foi só meu, foi um sonho que foi sonhado junto, que foi lá atrás, que meu pai queria muito também, que hoje ele nem tá aqui mais, mas que eu sei que ele, de onde ele estiver, ele ficaria muito feliz com aquilo ali, e que eu fiquei realizada mesmo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi a concretização de um sonho mesmo. Além da sua irmã, você tem uma outra estrela no céu. O quanto que ele te faz falta, e se ele estivesse do seu lado agora, o que você falaria para ele? Eu acho que eu passei um momento muito difícil. Foi no dia das fotos do convite de formatura. Quem não tem mãe ou pai que já faleceu, sabe, né? Principalmente eu e minha mãe, que a nossa família são só nós duas, né? Eu fui presidente da minha turma, então a gente sabe, quem forma sabe que tem um limite de pessoas, né? De novo. Tem um limite de pessoas para tirarem aquelas fotos, né? Aí tinha um limite X da minha turma. E o pessoal da minha sala estava querendo que aumentasse. E como eu era presidente, eu estava lá conversando com o pessoal das fotos para aumentar o número de pessoas, até que eu consegui que eles aumentassem. Sim. Aí, quando eu consegui, na hora que eu consegui com eles, eu cheguei lá em casa e falei assim, nossa mãe, tava aqui pensando, eu consegui aumentar e na minha foto vai ser só eu e você. Aí eu pensei, e vai faltar meu pai. Eu fiquei assim. E no dia das fotos, eu tava tão chateada. Eu tava meio que chateada com a minha mãe também. E olha, ela nem tem culpa. Aí eu não entendi porque eu tava com raiva dela no dia.
Aí no dia eu fui oradora da minha turma também. No dia do discurso de formatura, eu fiz nem contei isso pra ninguém, ninguém sabe. Eu fiz uma montagem minha, dela e do meu pai. É uma foto que eu e ela tínhamos tirado no dia das fotos do convite. Aí eu acrescentei o meu pai atrás na foto, fiz uma montagem. Aí na hora do discurso de formatura, eu dei um envelope pra ela. Aí eu falei com ela que era pra ela abrir só na hora que eu estivesse lendo o discurso de formatura. Aí era uma foto de nós três. Porque no dia das fotos eu falei assim que eu tava muito chateada porque não ia ter essa foto. Aí eu deixei pra ela abrir, sabe? Sim. Aí eu, como se fosse tipo um pedido de desculpa. Porque ela fez o possível e o impossível pra suprir essa falta, sabe? Mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa. Nunca vai suprir a falta de um pai. E nesses momentos, ele queria muito que eu fizesse a área de saúde. Ele mesmo queria muito fazer medicina. Então, e meu pai nunca estudou, ele nunca fez faculdade. Meu pai cuidava da fazenda. Então, eu sinto que eu meio que consegui realizar isso tudo para ele. E aonde ele estiver, eu sei que ele tá orgulhoso de mim e do trabalho que a minha mãe fez. Com certeza, tenho plena noção e consciência disso. A nossa vida é um livro, né, de páginas positivas e negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus nos dá a oportunidade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Logo, eu sou o autor do livro da minha vida e você é autor do livro da sua vida, por exemplo. E todo dia a gente escreve uma página do livro da nossa vida. Hoje, você está escrevendo uma página não só do livro da sua vida, mas do seu mês de junho de 2024. Amanhã você vai escrever a página da terça-feira, da quarta depois, da quinta, e assim vai. E às vezes, você que passou por todas essas batalhas durante o seu tempo na faculdade, sabe que o livro, a página da segunda-feira, não vai ser tão positiva assim. Vários percalços na vida profissional, pessoal, amorosa, familiar, enfim. A da terça é idem, é um furacão de acontecimentos ruins. Vem a página da quarta e acaba dando uma amenizada. E assim, são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu acho que o momento mais difícil foi quando eu me vi sozinha com a minha mãe e quando a gente não tinha ninguém para pedir ajuda, assim, e na realização do meu sonho. Mas foi aí que eu vi que eu não precisava de ninguém, porque eu tinha a maior pessoa comigo, que era ela. Sim. A minha mãe, ela fez acontecer mesmo estando no fundo do poço. E eu tenho certeza que eu posso fazer qualquer coisa que eu me proporcionar a fazer, porque minha mãe, ela me criou assim. Ela me criou obstinada. Eu sou muito determinada porque eu fui criada por uma mulher muito forte. Então, quando eu vi que era uma pela outra, eu percebi que eu não precisava ficar triste por nada, porque eu tinha uma pessoa que era suficiente, porque a minha mãe, em qualquer situação, eu posso contar com ela, eu sei que eu posso contar. Você já deu um spoiler e falou que o dia 13 de julho de 2023 foi um dos dias mais felizes da sua vida. Logo, foi um dos momentos mais felizes da sua vida. Em contrapartida, tirando essa data, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Feliz? Eu acho que foi quando saiu o número do meu CRO. Eu acho que foi quando saiu o número do meu CRO que eu tive certeza que estava tudo certo, que eu poderia começar a trabalhar, que eu iria começar a ganhar o meu dinheiro, que eu estava legal para atender meus pacientes, estava tudo certinho, que
porque demora a sair Claro. quando a gente forma. E eu tava todo dia acessando aquele E não site. saía. E não saía. E era por ordem alfabética para receber o Nossa diploma. Meu nome é o Senhora, último. Y. Aí todo dia eu acessava aquilo. E aí quando minha mãe. Aí eu podia falar assim, mãe, saiu o diploma. Aí minha mãe todo dia encontrava com alguém na rua e falava assim: ai, minha filha é dentista. Só pra Filha falar. doutora. Minha filha é dentista. Pra falar pra todo mundo. Que bacana. Mãe é mãe, né? É. E você, além de toda essa trajetória dentro da faculdade, também já trabalhou na área de eventos. Como é que foi isso? Eu trabalhei durante muito tempo e fiquei até o 5º período da faculdade, conciliando tudo. E eu até saí numa época boa, porque veio a pandemia e o setor foi muito prejudicado, né? E eu auxiliava o João Wellington na Grande época. nome. A gente mexia com divulgação, também na Mona Lisa. Fiquei até na época que fechou. Depois auxiliei também na 68, Sim. na época de divulgação. O Jean. E em relação a todo esse trabalho que você exerceu dentro da área de eventos, logo você teve contato com muita gente grande, né? E nem falo de dinheiro, não. Eu falo da questão de magnitude, de grandeza. Claro que eu penso nos artistas. Já teve algum artista que você imaginava que era algo, tanto pro bem ou pro mal, e quando você viu ali, tirou uma foto, conversou, nem que deu um boa noite, você mudou totalmente a sua ideia de que ele era ele, de quem era ele? Já vários. Pro bem ou pro mal? Pro mal. Você achava que era uma coisa boa? E foi decepcionante. Pode falar o nome? Teve um que veio em Valadares que foi muito polêmico. Não sei. Então fique à mas vontade pra falar ou não. que é dupla sertaneja. Ah, tá. Acho que todo mundo vai saber, vai lembrar. Você achou que era uma coisa... Teve uma outra dupla também, sertaneja, que é muito bem falada na mídia e que Quando acabar, ela vai me falar. faz muita coisa, assim, tira Brincadeira. fotos e aí depois que desligar a câmera, É outra pessoa. desmancha o personagem. Doutora, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar alguns nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok? Dona Cirlane. Fortaleza. Univale. Reconhecimento. Odontologia. Salvação. Deus. Tudo. Vida. Amor. Yasmin Lira. Resiliência. Agora é o jogo do subestimado e o do superestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo. Todo mundo já falou isso pra alguém, pra alguma situação, pra algum tipo de comida, música, cantor, enfim. Uma comida superestimada. Você pode até gostar, mas ela é o famoso não é isso tudo que as pessoas falam que é, por exemplo. Açaí. Ah, não, aí não. Tem que cancelar essa entrevista. Que absurdo uma coisa dessa. Uma bebida pode ser alcoólica ou não, tá? Bebida. Superestimada. Fala vinho, por favor. Tô brincando. Não. Eu não tomo café. Nossa senhora, não sei o que. Não, vou falar outra, porque eu nunca tomei café. Sim. Então eu não sei nem o gosto. Vou falar refrigerante. Concordo, isso aí, geração Refrigerante. saúde. Tirando um pouco do que você viveu na época de eventos, tá? Uhum. Tenta tirar. Uma banda, cantor ou cantora de qualquer gênero musical superestimado. Ou superestimada. Nossa. Superestimada? Tô tentando não levar pro pessoal. É. Superestimada? Nossa. Essa é difícil, eu não me comprometer. Superestimada? Ai. Eu sou muito eclética, muito eclética.
eu não gosto muito de... Pode ser um gênero também, musical. Pior que eu gosto de todos os gêneros. Eduardo Costa. Você acha superestimado? É. Agora é o contrário. Uma comida subestimada. Aquela que só você gosta e você vê que muita gente olha com um olhar meio torto, mas você acha que deveria mais pessoas gostarem. Rúcula. Nossa, aí. Demais. Uma bebida, independentemente do gênero, podemos dizer assim, subestimada. Subestimada é limonada suíça. Um cantor, cantora, banda ou grupo de qualquer gênero subestimado ou subestimada. Subestimada? Zé Cabaleiro. Defina essa conversa com uma palavra. Oportunidade. E foi uma oportunidade inenarrável e imensurável de poder eternizar a sua história. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso e fico muito feliz de poder ter tido a oportunidade, vou utilizar a palavra que você acabou de usar, de eternizar e cravar toda a sua história, não só como profissional, mas como filha, como neta, como irmã e como mulher aqui no Resenha Cast, que tem esse intuito. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade, espero voltar aqui com a carreira, assim, bem alavancada aqui em Valadares. E agradeço imensamente pela grande oportunidade que você me deu, mesmo sendo recém-formada, de estar no programa com o porte do seu programa, tá? Eu que agradeço, Yasmin, mais uma vez. Foi uma honra. O Resenha Cast com essa história marcante, emocionante e edificante vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.